Segunda carta de São Pedro, o apóstolo Pedro. Versículo 2. Começando do versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Que Deus nos ajude a compreender a justiça de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, mas também a sua justiça. Aqui Deus revela pessoas que estão no meio do povo de Deus, quando ele diz aqui, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Então, nós devemos ter muito cuidado com as nossas vidas, com a corrupção que há no mundo, para que a gente não volte à corrupção, como aqui diz nesse versículo 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Nós temos versículos também que falam semelhante a isso aí, quando Jesus fala
Lá nos evangelhos fala da porca, né, que volta à lama. Nos evangelhos também fala daquele homem que foi liberto de um demônio, e que a casa ficou limpa, que foi o coração dele, mas depois veio 7 demônios. E o estado dele ficou pior do que o primeiro. Por isso que Jesus Cristo diz que a gente tem que orar, vigiar, observar a sua palavra, ter cuidado com as doutrinas que ensinam, como aqui diz, ensinando-os a liberdade. Usam a expressão liberdade para dizer que o crente deve viver de qualquer maneira. Não é para viver uma vida diferente da do mundo, longe da corrupção do mundo. Porque o que a Bíblia diz é diferente. Jesus Cristo dá a vida eterna e chama os seus seguidores para uma nova vida. Uma vida longe da corrupção que há no mundo. Amém.